Olá, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre livros polêmicos. Alguns desses livros são polêmicos até hoje, mas por um motivo diferente. Simplesmente por dividir opinião entre os leitores. Eu vou logo começar então com um escritor que divide opiniões, porque tem gente que ama e tem gente que detesta. Para mim não é uma coisa nem outra. O José Saramago não desperta grandes sentimentos em mim não, mas eu posso dizer que eu gostei sim dos livros que eu li dele. E um deles é bem polêmico. É o Evangelho segundo Jesus Cristo. Bem, vocês podem imaginar o motivo da polêmica, né? Aqui ele vai tratar de um Jesus humano, então não existe aqui a Sagrada Família, que é uma família normal, e o Deus aqui é muito cruel. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece aqui é que Jesus tem um relacionamento com Maria Madalena. Claro que a Igreja Católica não viu com bons olhos, né, o lançamento desse livro e, portanto, ele recebeu muitas críticas. Eu li esse livro já há bastante tempo e eu lembro que eu achei o final dele bem forte, assim, é um final que você não esquece. Fora isso, gente, eu posso falar para vocês que eu não fiquei incomodada com a leitura em nenhum momento, porque isso aqui é uma obra de ficção, então eu encaro dessa forma e não vejo ataque nenhum, problema nenhum em relação ao cristianismo. Agora, um livro antigo que foi publicado em 1531, quando Maquiavel já estava morto, mas é um livro que a gente ouve falar até hoje. Com certeza você já ouviu falar de O Príncipe de Maquiavel ou o termo maquiavélico, que eu acho bem injusto, porque Maquiavel aqui ele vai descrever a realidade dura, triste como ela é, super cruel mesmo. Então esse livro ficou conhecido também como um manual para tiranos, porque ele vai falar de como conquistar e manter o poder. Então vocês imaginam coisas horríveis que têm que ser feitas, como lidar com os inimigos, como lidar com o povo, enfim. Mas é um livro, assim, riquíssimo. Eu lembro que eu demorei até um pouquinho para ler, apesar de ser um livro fininho, porque a cada página, assim, tem muita informação. E não é um livro difícil, tá, gente? Eu não achei, assim, difícil no sentido, nossa, eu não tô entendendo o que ele tá querendo dizer, não. É um livro que te pede muita atenção, porque a cada página você vai ter muita informação, tanto da época, né? Esse livro foi escrito em 1513, né? Ele dedicou o livro ao Lourenço de Médici, mas ele também vai falar de governantes de períodos anteriores. E eu acho que esse texto, se não foi o primeiro, deve ter sido um dos primeiros que aborda, né, esse tema da ciência política. Eu achei muito interessante, muito legal e vou querer reler com certeza. O que vai ser muito curioso para mim, porque eu estou folheando agora o livro que eu estou conversando com vocês e ele está repleto de marcações. Eu gosto muito de reler livros por isso, para ver se eu continuo pensando da mesma forma, se eu deixei passar alguma informação importante. Enfim, alguns livros com certeza pedem releitura e O Príncipe de Maquiavel, para mim, é um deles. O próximo livro, gente, foi levado até a julgamento. Você com certeza conhece Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gente, eu amei esse livro. Eu posso falar que ele é um dos meus favoritos da vida. É um livro muito, muito bem escrito. Tem descrições, assim, maravilhosas. Eu gostei demais, recomendo. Eu sei que muita gente critica, porque, assim, lógico, cada um tem o seu gosto. Mas, para mim, assim, Flaubert acertou em cheio. Aqui, então, a gente vai conhecer a Emma Bovary, que se casa e logo fica super desiludida, e aí ela vai acabar traindo o marido, e aí ela também vai passar a ser muito, muito consumista, e acaba contraindo dívidas. Então, vocês imaginam, né, na época da publicação desse livro, século XIX, ele aborda esse tema, né, a mulher ali totalmente como protagonista, traindo o marido. Então, lógico, o livro não foi bem recebido. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui, que conta do processo judicial e diz assim: o governo acusou de ser um perigo para a moralidade e a religião. O julgamento foi no dia 29 de janeiro de 1857 e durou um dia. Flaubert e a revista foram absolvidos uma semana depois. E até nesse julgamento, né, que Flaubert diz a famosa frase, né, Emma Bovary sou eu. Agora vamos falar de mais um processo. Só que aqui quem foi processado foi o Oscar Wilde. E esse livro aqui, O Retrato de Dorian Gray, foi usado como prova no processo contra ele, porque ele foi acusado de casos homossexuais, e aqui no livro há dois personagens masculinos que você percebe, né, o amor, o desejo entre eles. Então, eles acabaram usando o próprio livro como uma das provas contra o autor, que foi condenado. Esse livro também teve muitos trechos censurados. Até hoje você vai encontrar edições que não estão completas. Na história, o Dorian Gray é um jovem muito bonito e ele acaba ficando obcecado realmente pela sua aparência. Ele faz um pacto para que ele não envelhecesse. E quem envelhece é o seu retrato. Eu não leio muito bem da história, porque eu li há bastante tempo esse livro. Eu li em 2012 esse livro, gente, está marcadinho aqui. Mas eu lembro que eu gostei sim da história. Eu não fiquei encantada com o livro, como muita gente é, mas achei o livro bom sim. Agora eu vou falar de um livro que eu também já li há muito tempo. Eu não tenho o livro aqui, porque eu peguei emprestado numa biblioteca na época, eu lembro bem, que é Lolita, de Vladimir Nabokov. Bem, essa história ficou super conhecida, né?
A gente vai conhecer então um professor universitário que vai ficar obcecado pela Dolores, que é uma menina de 12 anos. E aí, no decorrer da história, ele acaba virando padrasto dela. E é muito difícil ler esse livro. Para mim foi difícil, apesar de ser super bem escrito. Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo de Lolita, eu falo da escrita de Nabokov, que é realmente maravilhosa. Mas o conteúdo ali, você lê aquelas cenas, realmente traz assim um asco. Pelo menos eu lembro bem que essa foi a minha sensação, a minha reação à leitura. Só que eu não sei como seria hoje. É um livro que com certeza eu preciso reler e gostaria até de conversar mais sobre ele com vocês, porque é um livro que eu guardo muita lembrança. Eu lembro que quando eu terminei de ler Lolita, eu não queria ler nada, nenhum livro de alguma coisa que poderia ter acontecido. Aí eu comecei a ler O Senhor dos Anéis. Olha só como é que foi o impacto de Lolita para mim. Agora vamos falar das irmãs Brontë. Eu vou comentar com vocês sobre O Morro dos Ventos Vivantes, né, da Emily Brontë. Esse livro teve uma certa polêmica porque ele era muito diferente dos livros publicados na época. Vocês imaginam pessoas da época lendo cenas entre esses personagens, né? O Heathcliff e a Catherine realmente não eram fáceis, pessoas assim com temperamento super difícil, na verdade numa relação super obsessiva. Então foi um livro que, lógico, chamou a atenção e recebeu muitas críticas. Aliás, gente, esse livro aqui tem vídeo no canal, então caso você queira saber do enredo ou saber quais foram as minhas impressões sobre o livro, eu vou deixar o card aqui para você assistir. Agora eu vou falar de outra irmã Brontë, vou falar da Anne, que escreveu A Inquilina de Wildfell Hall. Esse livro eu não tenho aqui comigo, porque está emprestado lá com a minha mãe, eu fiquei falando para minha mãe ler, ela está lá lendo o livro, então eu não vou poder mostrar a edição para vocês, então eu vou deixar a capinha aqui no vídeo. Esse livro recebeu tantas críticas na época, que até a Anne escreveu um prefácio na segunda edição, né, do livro, respondendo a essas críticas. Aliás, uma das pessoas que criticaram a obra foi a sua própria irmã, a Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre. Até nessa edição aqui do Morro dos Ventos Vivantes, tem um texto da Charlotte onde ela vai criticar esse livro da irmã Anne. A Inquilina de Wildfell Hall teve igualmente acolhida desfavorável. Não posso me surpreender com isso. A escolha do tema foi um erro completo. Isso vai acontecer, gente, porque no livro há um personagem masculino que tem problema com o alcoolismo. E o irmão delas tinha esse problema também. Então ela trouxe lá para a ficção uma coisa que ela vivia na vida real. E isso fez com que muitas pessoas a criticassem. A Inquilina de Wildfell Hall é um texto assim, muito cru, muito sincero, que mostra os maus tratos sofridos por uma mulher no seu casamento. Também tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar também o card, porque lá eu vou explicar direitinho sobre a história e o que eu achei também. Agora já falando de livros que eu não li, mas quero ler. Um deles é O Amante de Lady Chatterley. Esse livro é do D.H. Lawrence e ele sofreu muitas críticas, foi censurado em vários países. Eu posso falar que é um dos livros mais polêmicos do século XX, se não for o mais. Na história, há um casal e o homem vai para a guerra e ele volta paraplégico da cintura para baixo. Isso vai desgastar muito o casamento e aí ela vai acabar se tornando amante de um dos empregados deles. E pelo que eu li também, gente, há muitas descrições de cenas de sexo, então vocês imaginam que esse livro não foi nada bem recebido. Como eu já disse, ele foi censurado em vários países e só na década de 60 a justiça inglesa liberou a publicação do livro. Para terminar, gente, eu vou falar de um livro que causou problemas para o autor e problemas gravíssimos. Estou falando de Versos Satânicos. O livro vai trazer uma crítica, uma sátira ao islamismo, ao Corão, enfim. Então vocês imaginam que grupos mais radicais realmente reagiram muito mal à publicação desse livro e juraram o autor de morte. Até recentemente, ele foi atacado durante uma palestra em Nova York. Nesse ataque, ele foi esfaqueado, mas ele conseguiu, então, sobreviver, mas acabou perdendo o olho e o movimento de uma de suas mãos. Aliás, me conta se você leu esse livro, o que você achou. Eu estou bem curiosa para ler, é um livro que foi publicado em 1988. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem algum livro polêmico aí que você leu e eu não mencionei aqui, por favor, deixa nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo do canal. Até lá. Tchau, tchau.